presente momento ele não tem contraditório. É apenas a Polícia Federal investigando, sem que o acusado, o indiciado, possa prestar qualquer esclarecimento. A partir da deflagração, que se inicia uma espécie, vamos dizer assim, de contraditório, que em tese não existe no inquérito, mas ele pode se manifestar e anexar documentos, né? O Estatuto da OAB ele foi modificado nesse sentido. E o delegado não nos possibilitou isso. Então, eu não tinha outra alternativa, senão meu cliente detido há mais de 15 dias, ou há 15 dias, eu tive que buscar uma medida. E essa medida foi a revogação da prisão, anexando toda essa documentação. E eu reitero, meus clientes estão disponíveis para a autoridade policial e com anseio de prestar qualquer interrogatório e esclarecimento sobre os fatos. Agora são 11 horas e 52 minutos. Doutor Oswaldo, tão contundentes quanto as acusações contra Rodrigo Becker, mais contundentes ainda, que o senhor nos dizia, é contra Carlos Guilherme Budel. Estou correto nessa afirmação? Sim, está. As tipificações são unilaterais, são somente feitas pela autoridade policial por enquanto. Como bem disse o doutor Maurício, não existe o princípio constitucional do contraditório no inquérito. A polícia faz o que ela entende dentro do seu livre arbítrio, ela pode fazer o que ela desejar. E nós, defensores, advogados, muitas vezes não temos sequer acesso. Apesar de a lei nos facultar acesso, mas nem sempre a polícia mostra toda a documentação. E quais seriam as acusações, ou quais são as acusações contra o Budel? As acusações que eu vi hoje são de organização criminosa, participação de organização criminosa, que eu entendo que isso é um verdadeiro absurdo, porque não há estabilidade, não há nada. Pode ser um crime cometido por múltiplas pessoas, mas que não exista uma organização criminosa. E acusação de crime de peculato, que é quando o funcionário público alcança valores do erário, valores, bens ou vantagens do erário, a corrupção e, pasme, advocacia administrativa, além de artigos tipificados na lei das licitações. Mas explica para o ouvinte da Rádio Cultura, doutor, o que é a advocacia administrativa? A advocacia administrativa é o funcionário público buscar vantagens, favorecimentos àquela pessoa, ou inclusive indicando advogado, indicando defesa, é isso daí. Então, você vai a um órgão da Receita, por exemplo, e lá você obtém informações de como é que você pode diminuir o teu imposto, como é que você pode manejar a possibilidade de um recálculo. Então, isso é advocacia administrativa. E o funcionário público indicar advogado. Olha, você vai nesse advogado que ele é bom, que é isto e que é aquilo, e depois tem vantagem sobre isto. Isso é advocacia administrativa. Agora, assim, não querendo entrar no tecnicismo, mas a simples orientação de um agente público, de um funcionário orientação público, é uma coisa. Certo. Entendi. Outra coisa, vai lá que o Loureiro é bom, que ele cobra barato e tem entrado aqui, tem ganho e tal. Aí está fazendo. Exatamente isso. Exatamente. Consiste em crimes. Inclusive chega a dizer que o advogado é parente do juiz, é parente do delegado, do tira, sei lá. Isso é advocacia. Orientar no sentido funcional é nobre, faz parte da função do servidor público. Agora, direcionar aquela pessoa para outra atividade não é. Agora são 11 horas e 56 minutos, quem quer perguntar aos advogados? Doutor, a minha pergunta é o seguinte, nesse caso, por exemplo,
secretário de Obras e superintendente do Fostrans, o senhor já fez a notificação de que ele vai deixar o cargo, é isso? O senhor chegava a informar hoje pela manhã, é isso? Já. Ele já ofereceu, já protocolizamos o pedido de exoneração dos 2 cargos públicos. Já foi protocolizado em direção lá na prefeitura. Por que ele tomou essa medida? Porque ele tem um caráter digno, um caráter decente, uma nobreza de alma, para não deixar o prefeito em má situação. Agora são 11h57. Evidentemente, os senhores são advogados de defesa. Mas como é que o senhor encara isso? Qual é a avaliação, assim, uma opinião do senhor enquanto cidadão, como advogado, pela sua experiência do todo que está acontecendo, doutor? Bem, primeiro, eu não tenho conhecimento dos fundamentos que embasaram esse decreto de prisão preventiva expedido pela Terceira Vara Federal de Foz do Iguaçu. Então, eu desconheço os fundamentos, porque todas as decisões judiciais, constitucionalmente, devem ser fundamentadas. Então, eu não conheço os fundamentos, porque eu fui surpreendido às 6h15 da manhã. E às 8h eu já estava conversando com o Carlos Juliano. Entendo que é uma medida excepcional, uma medida ex-abrupta, que desnecessária, especialmente para o Carlos Juliano Budel, que é um engenheiro civil, um homem público, um homem que vem há muitos e muitos anos exercendo relevantes cargos públicos, família constituída, residência fixa, domicílio certo, proprietário do apartamento em que vive. Então não há razão para que ele sofra esta constrição corporal. Poderá, muito bem, com todo respeito ao juízo da Terceira Vara Federal, ele responder em liberdade, porque ele não vai fugar-se das suas responsabilidades eventualmente apuradas. 11h59, diga. Deixa eu só fazer uma pergunta. A gente está percebendo que hoje, na operação de hoje, as prisões, a condução coercitiva são ligadas a obras, é isso? Essa operação, de início, ela foi desmembrada, foi dividida. Qual que está o panorama dessa operação? Porque o senhor tem... São 9 clientes seus, é isso? Exatamente, 9 clientes. E como que fica essa... Na verdade, assim, Cida, essa operação, ela se iniciou com uma investigação que era outro foco, outro objeto. E em um determinado momento, no curso da operação policial, surgiram novas evidências em relação a supostos delitos que estariam sendo ocorridos na Prefeitura de Foz do Iguaçu. A partir daí, se desmembrou esse inquérito e se seguiu esse andamento. Se seguiu até que surgiram em tese, nos olhos da Polícia Federal, evidências de que o prefeito municipal estaria envolvido. A partir desse momento, ele detém prerrogativa de foro. E isso, então, foi encaminhado para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Toda a investigação. Não foi só uma parte dela, foi toda a investigação. No Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a Procuradoria da República manifestou-se pela cisão do processo, cisão desse inquérito, na verdade, aonde permaneceria no TRF da 4ª Região quem detém foro privilegiado e o processo seria dividido e retornaria ao juiz da Terceira Vara Federal de Foz do Iguaçu para seguimento em relação a quem não detém foro privilegiado. Isso demorou um certo período, vou dizer assim, aproximadamente 2 meses, até a 4ª sessão do TRF decidir por isso. Então, quando chegou em dezembro, em outubro mais ou menos, até dezembro, eles fizeram essa cisão desse processo e ele retornou essa parte de quem não tem foro privilegiado aqui para Foz do Iguaçu, para o juiz da Terceira Vara, e quem detém foro privilegiado permaneceu no TRF da 4ª Região. Então, na verdade, a gente está trabalhando com 3 frentes, vamos dizer assim. Quais? Que seria, primeiro, um inquérito, que surgiu aqui, que era outro foco, outro objeto, com uma nota específica da Terceira Vara Federal, que era de um servidor público da Justiça Federal. Passou a ser investigado supostos delitos cometidos por pessoas ligadas à administração municipal
e desmembrou em relação ao prefeito municipal que ele tem foro privilegiado. E o que o senhor dá para analisar de agora à frente? Mais prisões? Esse desdobramento da operação, a gente vê assim, um panorama, eu até comentava hoje, de uma lava-jato, como que se dá para se analisar? Assim, Cida, quando foram deferidas algumas medidas pelo juízo, como busca e apreensão, a autoridade policial, qual que é o objetivo disso? Que ela tenta angariar novas provas, certo? Em relação à residência das pessoas. E pelo que a autoridade policial nos relatou, ela está analisando esse material, ou seja, é muito documento, é muito material que foi arrecadado na residência dessas pessoas. A partir daí, podem surgir novos elementos que indiquem a participação de outras pessoas, até então, aqui que não foram investigadas. Então, pode ocorrer um desmembramento em relação a isto. Isso pode ocorrer. Então, isso, como o Dr. Oswaldo falou, nós não temos acesso a esse tipo de informação e não temos conhecimento a respeito de tais fatos. Doutor Loureiro, é possível a gente afirmar ou infirmar qualquer participação do prefeito municipal nesse caso? Eu desconheço, não sou advogado dele, não o represento, seria leviandade da minha parte, leviandade profissional, eu emitir qualquer espécie de opinião. A única, o que eu entendo que o Dr. Maurício disse, tendo em vista que ele goza de prerrogativa de foro, então foi para o Tribunal Federal da 4ª Região. E dizem também algum resquício da imprensa que é devido à esposa ser deputada, ela também tem prerrogativa de foro. Mas até aí não sei de decretação, de preventiva, de absolutamente nada. Explica para o ouvinte essa prerrogativa de foro, por favor. A prerrogativa de fórum, ela é em razão da função, em razão da pessoa. Então, os deputados estaduais, prefeitos e deputados estaduais, eles têm o direito de serem processados, direito, entre aspas, de serem processados pelo 2º grau de jurisdição. Quando há um crime estadual, é pelo Tribunal de Justiça do Estado. Quando há um crime federal, é pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que nós pertencemos. Que é Porto Alegre, no caso? Porto Alegre. A sede é Porto Alegre. E nessa operação seria essa aí, né? Porque é um crime federal. Os deputados federais e senadores, isto já é o Supremo. Não abrange secretários de município, não. Né? Apenas prefeito. Não. Secretários de município não têm foro privilegiado. Quem tem foro privilegiado é secretário de Estado. O prefeito pode se antecipar um habeas corpus, por exemplo? Pode, né? Ele poderia, pode, cabe? Habeas corpus preventivo? Pode. Pode, né? Pode. Bom, o habeas corpus é um instrumento constitucional que poderá ser impetrado por qualquer pessoa do povo. Entendi. Não precisa ser advogado, não precisa nada. Então, voltando aqui, os secretários estaduais também têm foro privilegiado. O governador só pode ser processado pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, é esse o escalonamento. 12h05, o que não alivia em nada acusação ou sentença ou coisa parecida, né? Como advogado. Eu acho até que vai encurtando os graus de recurso, né? Exatamente, Claro, com certeza. Lógico. E vereador não tem direito a nada. Doutor Maurício, o que os seus clientes dizem só uma pro senhor? instância, Eles chegam a confirmar que existiu, por exemplo, são muitas gravações. O que eles chegam a dizer, os 9? Todos os meus clientes que eu conversei, inclusive os que estão detidos, todos negam veementemente as acusações. Todos. O senhor representa 9? 9 dos investigados. 9 investigados. O senhor tem informação de escutas telefônicas, grampas, esse tipo de coisa com ordem de justiça? Sim, tivemos acesso a todas as interceptações telefônicas até então São presentes muitas, no doutor? processo. São muitas? Várias. O processo hoje ele abriu mais ou menos com 8.000 páginas que nós tivemos acesso a isso tudo. Isso foi liberado para que os advogados. Com Pode estender certeza. para vereador nesses moldes aí?
Só se tiver algo que nós não temos conhecimento até agora. É assim, pode existir uma outra operação em curso, pode existir um desdobramento disso, que a autoridade policial venha a postular a quebra do sigilo telefônico. Isso nós não temos conhecimento e não temos como ter conhecimento nesse momento. Né? O que eu posso afirmar sobre o que consta no procedimento criminal diverso? Eu repassei todas as interceptações telefônicas com meus clientes, uma por uma em relação a cada um. E todas existe uma justificativa. Doutor Loureiro, os presos, eles estão numa cela da Polícia Federal aqui? Hoje em dia, há somente 3 celas na Polícia Federal. Quando atinge o limite máximo suportável, eles mandam para a PF1, para a penitenciária de Foz do Iguaçu. Nesse momento, Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu. O Budel está preso com mais pessoas numa cela? Como é que é a situação? Eu não perguntei, mas eu acredito que sim. Eu não perguntei a ele. Eu tive uma conversa tete a tete e vamos lutar, vamos de mãos dadas, mas eu não perguntei para ele, porque também é indiferente a situação jurídica dele, da qual nós, advogados, somos os responsáveis. Se ele está com 2 ou está com 3. Os seus presos, doutor Maurício, estão aqui ou estão na PF já? Estão todos na Polícia Federal ainda. Ninguém foi levado para a PF, né? Até então, não. Mas poderão ser. Se houver mais prisões, pode ser que superlote. Porque antes eram 7 celas, de 4 lugares cada uma. Agora são somente 3. Agora, doutor Loureiro, doutor Maurício, vamos fazer aqui, me releve na condição de repórter, é claro, mas no feeling de vocês, mais gente presa daqui por diante? Eu gostaria de evocar Ulisses Guimarães. O futuro a Deus pertence. Mas ele está ali na Paraná com a Maria de Brito, por ali, de repente, ou não? Essa pergunta eu acho que é mais fácil direcionada ao delegado de Polícia Federal. Perguntei ao doutor Moser. Possivelmente. O futuro a Deus pertence. Nós não temos Já como foi responder. perguntado ao delegado. Não, doutor Moser, claro, ele não vai dizer, olha, amanhã eu vou pegar o fulano, né? Apenas para esclarecimento, no que o doutor Maurício disse com muita propriedade, a apreensão de materiais significa apreensão de computadores, de laptops, telefones, nos quais poderão se vislumbrar ou desencadear novas conversas e novas provas. Eu vou me permitir. Que vão surgir ou redundar em outros grampos. É um efeito dominó. 12h09. Bom, em outras palavras, o senhor respondeu para nós, porque nós queremos saber. Doutor Maurício, olha, muito obrigado pela sua presença aqui, sucesso no seu trabalho. Obrigado pela gentileza e a educação e a atenção que o senhor dedicou à Rádio Cultura, tá certo? Obrigado, Nelson. Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos também. Felizmente, nós também não podemos mencionar e relatar algo que está dentro do processo, porque é um processo que hoje ainda está sobre o manto do segredo de justiça. Então, nós não podemos relatar. Os seus clientes, doutor, ambos, e os clientes dos demais advogados que a gente vai continuar contactando, o espaço está aberto para eles mas também. Mas aí Cida, a gente até compreende o seguinte: primeiro tem um constrangimento pessoal das pessoas, né? Que claro, isso claro. É a primeira coisa que a gente tem que considerar. O segundo, que me parece que é mais do que normalíssimo, a própria orientação dos advogados. É que eles... Né, se valer do dito dentanho, lá, olha, quem muito fala dá bom dia a cavalo, filho, fica quieto, deixa que a gente converse com o juiz através das peças técnicas processuais adequadas e tal. Há sempre uma orientação nesse sentido, né? Eu não busquei saber do meu cliente se fez ou deixou de fazer. Eu não tenho por costume, porque eu trabalho com papel. O que não está nos autos não está no mundo. Isso é um velho provérbio romano. Que não está nos autos não está no mundo. E também não me interessa saber a intimidade do cliente. Aquela história de que o cliente, para o advogado, para o médico e para o padre não pode mentir, eu não pergunto.
apenas chego a perguntar quando a resposta dele me é relevante. A saber, você assinou este documento? Ele diz, não assinei. Aí eu requeiro uma prova pericial e consta que foi ele. Aí eu renuncio à causa, porque fui traído pelo cliente. Doutor Loureiro, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Rádio Cultura. Tá disponha sempre. Nós vamos querer que os senhores estejam à disposição, né? Porque até os nossos ouvintes dizem, mas e daí? Morreu o assunto, ninguém fala mais nada. E não é assim, Cida? A gente ouve costumeiramente. E é verdade que vai ser preso fulano, que vai ser preso Beltrano, também a polícia não está contando para nós. Vocês, como imprensa, vocês têm o dever de comunicar, o dever de informar. Isso aqui é um dever da imprensa. E o que eu concordo, gênero, grau e número, com isso que o senhor está dizendo. 12:12 e a temperatura é de 24,9. Eu vou para o intervalo comercial e nós voltamos com o Contraponto da Cultura, a Voz do Povo.